Olá, crianças! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem e com muita saúde. Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia, do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Na aula de hoje, vamos compreender o que são as influências culturais do Espírito Santo. Na atividade de hoje, vamos precisar de alguns materiais: uma garrafa PET pequena ou uma garrafa pequena de água vazia, ou uma embalagem de achocolatado vazia, fita crepe, cola colorida ou canetinha. Enquanto vocês pedem a ajuda de um responsável para procurar esses materiais, aproveitem para registrar a presença através do QR Code que está ali no canto da tela. Enquanto vocês fazem isso, eu vou passar algumas informações para os professores e professoras. Mas antes de começarmos a aula, eu preciso passar algumas informações para os professores e as professoras que estiverem nos assistindo. Professores e professoras, a habilidade trabalhada é identificar em seus lugares de vivência marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. O objetivo da aula é apresentar marcas de representações culturais percebidas na cidade e no campo. Agora que eu já passei as informações necessárias, vamos começar! Ei, crianças! Vocês sabem o que é uma representação cultural? Sabem? Não sabem? Bom, na aula de hoje, vamos entender o que é uma representação cultural e aprender sobre as representações culturais que são marcantes aqui no estado do Espírito Santo. Bom, uma representação cultural é uma forma de expressar a identidade cultural de um povo. É um conjunto de costumes, tradições, músicas, danças, culinária, vestimentas e tudo o que, ao ser observado ou vivido, é interessante ou lembra de alguma outra cultura. Para ficar mais fácil entender esse conceito, a nossa aula será recheada de exemplos típicos aqui do estado. E então, vocês sabem qual é o nome do estado que vocês moram? Sabiam que existem crianças que moram em outros estados? Se não sabem, não tem problema. E se sabem, é bem legal, pois vamos aprender o nome do nosso estado. O estado do Espírito Santo. Aqui no mapa, esse é o Brasil. E aqui, bem grandão, em destaque, está o estado do Espírito Santo, que é o estado que nós moramos. E aí? Tudo começou na época da colonização. Mas o que é colonização? A palavra é difícil, não é mesmo, crianças? Bem, para explicar sobre isso, primeiro eu preciso lembrar a vocês que os portugueses colonizaram o Brasil. Ou como muitas pessoas gostam de dizer, os portugueses descobriram o Brasil. Vocês já ouviram falar das paneleiras? Sabem aonde surgiu essa manifestação cultural? Bom, essa manifestação cultural tem origem nos povos indígenas do estado e é uma forma de fazer a panela de barro. A forma de fazer a panela de barro é uma tradição passada de mãe para filhas há pelo menos 400 anos, pois o processo é todo manual. Algo manual é algo feito com as mãos. Não se usa uma máquina para fazer as panelas, apenas as mãos das mulheres e o barro. No município de Vitória, mais especificamente no bairro de Goiabeiras, que é na região urbana da cidade, a manifestação cultural de fazer a panela de barro acontece até hoje e é feita por mulheres que são chamadas de paneleiras. Uma outra forma de manifestação cultural muito presente nas zonas urbanas de todos os municípios é o grafite. O grafite é uma forma de expressão e arte feita nas zonas urbanas, em paredes e muros. As pessoas que fazem grafite
Muitas vezes usam esse meio para manifestar as suas influências culturais e mostrar como eles veem as coisas. O grafite é uma expressão de arte. Alguns artistas que fazem grafite também fazem pinturas. No centro da cidade de Vitória, mais especificamente no bairro Vila Rubim, podemos observar bem isso. Um conjunto de artistas do grupo Cidade Quintal fez uma intervenção artística na região da Vila Rubim. E para isso, eles ouviram moradores e comerciantes, perguntando o que aquela região significava para eles. A partir das respostas dessas pessoas, eles fizeram diversas artes nas casas e comércios da região. No bairro Flechal 2, em Cariacica, também em uma zona urbana, é possível perceber em várias ruas a arte do grafite, feita, na maior parte, por pessoas moradoras da região. Essa arte que vocês estão observando aí na telinha foi feita pelo grafiteiro Mickey, junto com as crianças do projeto Aprender Cultura, moradores do bairro Flechal 2. Vocês conhecem o Congo Capixaba? O Congo Capixaba é uma manifestação cultural presente no campo, ou seja, na zona rural dos municípios, mas também é percebido na cidade, na zona urbana. Porém, nas grandes cidades, as festas de Congo são menos percebidas. O Congo e alguns de seus instrumentos têm influências que juntam tradições de algumas tribos indígenas e alguns povos africanos. Vamos aprender mais sobre isso juntos? No município de Serra, uma festividade do Congo é a Fincada de Mastro. Esse é o nome de um tipo de celebração do Congo Capixaba, que acontece em uma região urbana, ou seja, na cidade. E é uma tradição ligada à religiosidade e à cultura. A Fincada de Mastro é uma festividade do Congo da Serra e é uma mistura de dança, música e festividades religiosas para celebrar um santo. A maior parte, lá na Serra, celebra São Benedito. Nessa celebração, um grupo de pessoas saem em festa pelas ruas da cidade, cantando e fazendo festa. Alguns dos participantes carregam um grande pedaço de madeira, que tem na ponta uma bandeira com a imagem de um santo. E o momento em que eles fincam no chão esse pedaço de madeira é o momento mais importante da festa. O nome Fincada de Mastro remete a um mastro de navio, que é um grande pedaço de madeira que segura a vela ou a bandeira do navio. Vou contar uma história que dá origem à tradição da fincada de mastro, que é muito comum de ser feita aqui no estado pelas bandas de Congo. E a história começa assim. Era uma noite muito escura e lá no meio do oceano estava um navio, um enorme navio, cheio de gente que foi tirada de suas terras, de suas famílias. No mastro desse navio havia a imagem de um santo, São Benedito, que era um homem negro, que foi filho de pessoas escravizadas, assim como as pessoas que estavam dentro daquele navio, balançando de um lado para o outro, lá no meio do oceano. De repente, um raio cortou o céu e acertou o casco do navio. Os homens maus que pegaram à força aquelas pessoas que estavam sendo trazidas no navio foram carregados pela força do mar. Já as pessoas pretas que estavam lá, acorrentadas, contra a sua vontade, ficaram livres das correntes, de uma forma que não sabiam explicar, e se agarraram ao mastro do navio, que tinha a imagem do santo. Todos os negros que estavam sendo levados no navio sobreviveram ao naufrágio e foram parar em uma praia, levados pelo mar. Felizes por terem se salvado, eles perceberam que no mastro, naquele pedaço de madeira, tinha a imagem de São Benedito. E acreditaram que ele os havia salvado do afogamento. Então,
Aquelas pessoas resolveram agradecer, fazendo uma grande festa. Dos troncos de árvores encontrados por ali, eles fizeram tambores e casacas e festejaram, agradecendo o milagre. E assim acaba a história. Essa história foi baseada em uma história de verdade, que foi um naufrágio que aconteceu em 1856, no litoral de Nova Almeida, no município da Serra. A origem da festa da Fincada do Mastro, do Congo da Serra, é devido a essa história de um naufrágio real que aconteceu na Serra. Depois de conhecer essa história sobre a origem de uma das festividades do Congo Capixaba, que acontece no município de Serra, conseguimos perceber que o Congo é uma manifestação cultural que acontece aqui no estado do Espírito Santo, por causa de toda essa mistura de pessoas e culturas diferentes que vivem aqui, e ele é diferenciado por isso. E essa é uma manifestação cultural que existe há muitos e muitos e muitos anos. E por ser uma representação cultural de músicas e danças, é algo passado entre as gerações oralmente. Ou seja, uma pessoa ensina para a outra as letras e os ritmos das músicas, cantando e tocando. O Congo Capixaba tem uma mistura de religiosidade, história e cultura. As bandas de Congo se reúnem para celebrar um santo e, a partir de suas raízes religiosas, é que tem origem os festejos culturais do Congo Capixaba. Um dos principais instrumentos do Congo Capixaba é a casaca, que é esse instrumento que vocês estão vendo na imagem, que tem um formato de cabeça na ponta. Que tal aprendermos um pouco mais sobre esse instrumento? A casaca é um instrumento musical que tem origem em outros instrumentos que existiram há muitos anos. Os negros que tinham um instrumento musical que era feito de bambu e tinha um formato cilíndrico e emitia som ao ser tocado. Os indígenas também tinham um instrumento que tinha alguns riscos que fazia som ao serem tocados, e eles deixavam um espaço em cima para segurar. Então, a casaca é uma mistura desses instrumentos, pois tem influência desses povos. E é um instrumento capixaba, quer dizer que ele surgiu aqui nesse estado, e é uma marca do Congo Capixaba. E o que diferencia esse instrumento é a cabeça esculpida e o pescoço, onde a gente pode segurar. A casaca é um instrumento artesanal, quer dizer que ele é feito à mão, até os dias de hoje. Ah, crianças! Depois de pesquisar e trazer para vocês um pouco da história da casaca, eu tive uma ótima ideia. Que tal hoje aprendermos a fazer uma casaca de material reciclável? Bom, talvez ela não faça um som igualzinho ao som das casacas que os mestres artesãos fazem de madeira e bambu, mas vai ficar bem interessante e vocês podem fazer o seu próprio som. Então, a nossa atividade de hoje será confeccionar uma casaca usando materiais recicláveis. Para fazer a minha casaca, eu vou usar a embalagem de achocolatado, mas vocês podem usar qualquer embalagem que vocês tenham aí na sua casa, que tenha essas ondulações, que tenha ondinhas na base, tipo essa daqui. Antes de começar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar o rótulo da embalagem. Quando o rótulo sai, fica mais fácil para ver os risquinhos que vão produzir o som da nossa casaca. Depois disso, é só decorar. Nas imagens que vocês podem ver aqui, temos duas crianças diferentes decorando as suas casacas.
aí, crianças? Assim ficou a minha casaca. Eu estou muito curiosa para saber como vão ficar as casacas de vocês. Se quiserem compartilhar com a gente a sua arte, é só postar nas redes sociais usando a hashtag Dever em Casa na TV ou marcar Dever em Casa no Instagram. Tenho certeza que vocês fizeram uma casaca muito legal. Depois de pronta, é só tocar e fazer a festa. Para tocar a casaca, você vai usar o lápis ou a canetinha que você tiver usado para fazer. E aí é só você raspar o lápis ou o material que você tiver usado, um pedacinho de madeira, nessas ondulações que tem na embalagem. Mais ou menos assim, ó. Se você tiver feito em uma embalagem sem tampa, o som vai sair um pouquinho diferente. Mas depois de pronta, é só tocar e fazer a festa. Bom, hoje, durante a aula de geografia, nós aprendemos um monte de coisa. Então, vamos revisar o que aprendemos? Vamos relembrar um pouco sobre os assuntos que falamos na aula de hoje. Uma representação cultural é uma forma de expressar a identidade cultural de um povo. É um conjunto de costumes, tradições, músicas, danças, culinárias, vestimentas e tudo o que, ao ser observado ou vivido, é interessante, diferente ou lembra de alguma outra cultura. Aprendemos que colonização é o processo de ocupar um novo espaço e que, aqui no Brasil, fomos colonizados pelos portugueses que chegaram de navio e tomaram nossa terra. Na aula de hoje, conhecemos diversas manifestações culturais, como a fincada de mastro na cidade de Serra. E conhecemos o instrumento casaca. Falamos sobre a arte de fazer as panelas de barro, que é passada de mãe para filha e tem origem dos povos indígenas. E também falamos sobre o grafite. Chegamos ao final da nossa aula de geografia. Não esqueçam de pedir ajuda para registrar a presença de vocês através do QR Code que está aparecendo no canto da tela. Espero que tenham conseguido entender sobre o que são as manifestações culturais e que tenham aprendido bastante na aula de hoje. Também espero que vocês tenham gostado de fazer a casaca de material reciclável. Até a próxima aula, crianças! E não se esqueçam que mesmo distantes estamos juntos. Tchau!